Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos ver tudo o que você precisa saber sobre as BDRs, as ações estrangeiras vendidas aqui na nossa bolsa. Como você sabe, os nossos vídeos não são recomendações nem de compra nem de venda, tem caráter meramente educacional, tá? Então vamos lá. Antes de começar a falar das BDRs, né, que é o foco do nosso vídeo, vou falar das DRs, vou dar um passinho para trás, falar das DRs, os recibos de depósito, tá? O que são esses recibos de depósito? Os recibos de depósito, gente, eles representam ativos de renda variável, né? São ativos de renda variável que representam ações que são listadas numa bolsa estrangeira e vendidas na bolsa de um determinado país. Você, não entendi nada. Então, peraí, vamos ver um exemplo, tá? Vamos pegar a Bolsa Americana, a Nasdaq, outra Bolsa Americana, a Bolsa de Nova York, e vamos pegar do outro lado a Bolsa Brasileira, tá? Quando a gente tem ações que estão listadas lá na Nasdaq ou listadas lá na Bolsa de Nova York, Apple, Google, Amazon, elas estão listadas lá, abriu capital lá, e elas são vendidas aqui também. Essa venda aqui é por meio de DRs, tá? De depósitos, de recibos de depósito. Só que aqui temos o B de Brasil, então são os BDRs. B de Brasil são os recibos de depósitos brasileiros, né? Vendidos no Brasil. Quando nós temos ações brasileiras que são vendidas lá, então ações que estão listadas aqui, abriu capital aqui no Brasil e são vendidas também lá nos Estados Unidos, nós temos as ADRs, o A de americano. Então, são os recibos de depósito americanos, sejam vendidos lá. Então, sempre que a ação brasileira é vendida nos Estados Unidos, é uma ADR? Sim, mas entenda que uma ação chinesa vendida nos Estados Unidos também é uma ADR. Uma ação holandesa vendida nos Estados Unidos também é uma ADR. Canadense vendida nos Estados Unidos, ADR. O ADR é tudo que é vendido lá nos Estados Unidos. BDR é tudo que é vendido aqui no Brasil, BD Brasil, tá? Então, por exemplo, ações chinesas vendidas aqui, temos BDRs. Ações holandesas, Heineken, por exemplo. Tem Heineken vendendo aqui no Brasil? Tem as BDRs da Heineken. Elas são listadas na Bolsa da Holanda e são vendidas aqui no Brasil também, tá? Para ficar um pouco mais claro, vamos pegar, por exemplo, alguns exemplos que são listados lá nos Estados Unidos. Apple, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, Nubank, o Banco Inter, gente, está indo para lá, né? Conforme a data que você assiste esse vídeo, né? O Banco Inter está a menos de um mês de ir para os Estados Unidos, estar listado lá na Bolsa Americana, na Nasdaq, tá? Então, ele está saindo do Brasil, está saindo da B3, está indo para lá. Então, já estou me adiantando, já estou colocando ele como listado lá. E, por exemplo, ações listadas aqui no Brasil, né? Vou listar as mais famosonas, Petrobras, Vale, tem outras também, tá bom? Itaú, Lojas Renner, enfim, Eletrobras. Bom, quando as nossas ações PET3, que são os códigos delas vendidas aqui no Brasil, PET3, PET4, são vendidas como ADRs lá nos Estados Unidos, elas vão ter novos códigos. Então, lá, por exemplo, na Bolsa Americana, né, você vai abrir uma conta lá numa corretora americana, por exemplo. Então, PBR, PBRA. Por que tem dois PBRs? Porque tem PET3 e PET4, tá? A Vale. Então, esses são os códigos, são os tickers negociados lá nos Estados Unidos. Eles representam as ações brasileiras aqui. Da mesma forma, quando a Apple, né, o código da Apple, a APL, lá na Bolsa, vem aqui para o Brasil, na forma de BDRs, assume um novo código, que é o código da B3, vendidos na B3, na Bolsa Brasileira. Então, a APL 34, para a Apple, o MELI 34, a Amazon, o Nubank, né? E o Banco Inter. Então, esses são os tickers seguindo a regra dos códigos brasileiros. Tem 4 letrinhas, 2 numerinhos, enfim. Então, essa é a ideia principal de o que são as DRs e esse movimento de mercados, né? Estão listados num lugar, são vendidas no outro, tá bom?
E aí é o seguinte, sendo agora mais específico nos meus exemplos, né? Vamos supor que uma empresa brasileira, um banco brasileiro que vai agir com o que a gente chama de uma instituição depositária, ela decide lançar BDRs no Brasil. Ela vai colocar BDRs à venda no Brasil. Assim, o que ela faz? Nossa, como assim? Né? Seria o... Como que as ações da Apple vieram parar aqui no Brasil? Como que isso aconteceu? Pois bem, um banco, uma instituição depositária, abriu uma conta lá num banco americano, que é uma instituição custodiante, vai na Bolsa Americana, compra ações lá. Então, por exemplo, compra ações da Google, compra ações da Apple, compra ações do Nubank, compra ações da XP. Assim, mas compra todas? Não, gente, cada BDR, né, vai ter que ter uma instituição depositária com uma conta na instituição custodiante e comprar as ações que ela quer lançar os BDRs, tá? Pois bem, e aí, cada ação que está guardadinha lá, elas ficam guardadas, estão custodiadas como se fosse um cofre. Então, compra lá 1 milhão de ações da Google, guarda tudo lá, fica guardadinho, e isso vira o lastro para que sejam emitidos aqui no Brasil os recibos, por isso que chamam recibos, tá? Então, no caso do Google, por exemplo, cada ação do Google lá viram 150 BDRs aqui no Brasil. Então, a paridade é de 1 para 150. Cada ação verdadeira americana lá está guardadinha numa instituição custodiante lá, vai ser transformada em 150 recibinhos, que são os BDRs vendidos aqui para gente, tá? Isso daí, gente, fala assim, mas por que 150? Geralmente é feito por questões de preço, para ficar num preço acessível para gente aqui no Brasil, né? Então, para você ter uma ideia, as ações da Google, o preço de fechamento que eu vi lá na sexta-feira passada, foi de 2.178 dólares. 2.178 dólares, tá? Uma ação da Google. Aí, o que vai acontecer? Vamos pegar uma calculadora aqui, ó. 2.178 dólares. Vou multiplicar por 4,88, que é o preço, né, dólar real. Uma ação da Google lá nos Estados Unidos estaria custando em reais 10.628 reais. 10.628 reais. Tá? Só que aí divide por 150. Divide por 150, cada BDR vai estar custando, né, 70 reais e 86 centavos, tá? Então, uma ação da Google com seus 2.000 dólares transformados em 10 mil reais é dividida em 150 partezinhas, cada partezinha é um BDR. Da mesma forma, as ações lá da Apple são quebradinhas, são separadinhas em 10 BDRs cada uma, tá? As ações do Nubank, em 6 BDRs cada uma. Ações da XP, lá nos Estados Unidos. Olha que legal, um BDR é 1 para 1, ação da XP. Então, por exemplo, pega o valor da XP. A XP fechou vendidas a 21 dólares, 21,37 dólares lá nos Estados Unidos na sexta-feira. Se eu pegar 21,37 e multiplicar por 4,88, vai ter aqui, ó, 104 reais, tá? Que é o preço aqui no Brasil. Você, ai, não está 104, está 103,92. Gente, essas mínimas variações de centavos é por causa de horário de negociação, fechou ali, fechou aqui, sabe? Absolutamente normal. Mas nunca vai ser totalmente fora, porque não faz sentido. Se fosse uma diferença brutal, os mercados iam se arbitrar, quer dizer, as pessoas comprariam aqui para vender lá, ou comprariam lá para vender aqui, para que isso daí se equilibrasse, né? E o pessoal ia querer ganhar em cima disso. Então, o preço ele está sempre pareadinho, de acordo, é claro, com a proporção de paridade. Mas quem escolhe isso? Quem escolhe isso é a instituição depositária. Ela que vai vender os BDRs. E a instituição depositária, gente, ele é responsável por nos dar todas as informações. Então, por exemplo, o Google
ele lança um fato relevante lá. A instituição depositária tem que pegar o fato relevante e falar para a gente. O Google, ele é um mau exemplo, o Google não paga coisa, mas a Apple paga dividendos lá. Então, esses dividendos vêm para a instituição depositária e ela paga para a gente. Claro que ela morde um pedacinho, uma porcentagemzinha, mas fala assim, então quer dizer que eu tenho dividendos em BDRs? Tem, desde que as ações lá de fora paguem dividendos, tá? Esses dividendos vão para a instituição custodiante, da custodiante vão para a depositária dá uma mordidinha ali de umas porcentagens, né? Está lá na regrinha, quando você compra, você está concordando com isso, e te paga o restante, tá? Pois bem, esse é o processo. Então, quando alguém fala, BDR não é ação, BDR não sei o quê, se for pensar de forma burocrática, sim, BDR não é ação. Mas se for pensar do ponto de vista prático, claro que é um pedacinho das ações lá, é um reflexo desses pedacinhos, tá? Tudo bem que existem algumas diferenças entre os tipos de BDRs, que eu vou mostrar isso para você a seguir. Então, veja só, nossos BDRs, tá? Na nossa bolsa, nós temos BDRs com final 31, 32, 33, 34, 35 e 39. Na verdade, 32 ainda não tem nenhum, mas eles podem existir, tá? Tem previsão de existir. Atualmente, no data que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum com final 32 ainda, tá? Mas por que tantos finais aí? O final 31, 32 ou 33 são os BDRs patrocinados nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente. Então, quando eu falo que não tem nenhum 32, é porque ainda não tem nenhum BDR nível 2 vendido aqui no Brasil, tá? Temos nível 1, temos nível 3. Gente, o patrocinado, ele é aquele que a própria empresa se interessou em vender os BDRs, né, as suas ações no outro lugar, tá? Então, é uma coisa um pouco mais interessante, embora não seja diferente na prática dos outros, mas que outros, os não patrocinados. Então, os não patrocinados são final 34 e 35. Então, só para você ter uma ideia, o Nubank, ele é patrocinado. Então, quando o Nubank, ele abriu o capital lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, ele abriu o capital aqui na forma de BDRs. Então, a própria instituição Nubank, a própria empresa Nubank, ela está patrocinando esses BDRs, no sentido de que ela guarda lá nos Estados Unidos as açõezinhas para que a instituição custodiante, se eu não me engano, é o Bradesco, tá? Depositária, desculpa, falei errado. A instituição depositária possa ter o lastro e vender os BDRs aqui. Tá? Então, existe um envolvimento da empresa nos patrocinados. Assim, mas espera aí, que a gente está dizendo que não existe envolvimento da empresa nos não patrocinados? Não existe. Mas isso não é ilegal, não tem nada de errado. Tá? E o final 39? O 39 são os BDRs de ETFs. Lembra que a gente tem um vídeo sobre ETF? ETFs são os fundos listados em bolsa, né? Os fundos que seguem um índice. Então, como nós temos muitos ETFs bacanas lá nos Estados Unidos, temos muitos BDRs desses ETFs listados lá. Então, também é algo interessante para quem gosta dos ETFs americanos, né? Muitos deles também são vendidos aqui no Brasil na forma de BDRs, tá? Então, alguns exemplos. XPBR31, tá? XP tem BDRs nível 1. São patrocinados? Sim, são patrocinados. A própria XP que quis fazer isso aqui. O Nubank 33, também patrocinados. O próprio Nubank quer vender aqui. Já o da Apple, da Microsoft, da Google. A Google tem 2. Por que tem 2? Porque ela tem, como se fossem as ações ON e PN, tá? Mas, enfim, são a classe A e classe B. Mas esses aqui, ó, eles são não patrocinados. Então, a Apple, por exemplo, ela não se interessou, não é que ela nem foi consultada, né? Ela não está assim, vou vender ações lá na Bolsa do Brasil. Não. Mas alguém aqui no Brasil, um banco, né, uma instituição depositária,
foi lá, comprou ações da Apple, botou na instituição custodiante, ou seja, guardou, tipo, num cofre, ó, deixa paradinho ali, sei lá, vamos inventar, vamos pôr números de exemplo. 1 bilhão, 1 milhão de ações da Apple, deixou guardadinha lá. Esses 1 milhão viraram 10 milhões de BDRs, porque lembra que é 1 para 10 a paridade da Apple, tá? Então, a Apple em si, ela não tem envolvimento, por isso que ele é não patrocinado. Mas, gente, não tem nada de ilegal, não tem nada de errado, e de forma nenhuma o investidor tem algum prejuízo, porque cada BDR que ele compra aqui está lastreado, ele está conectado, ele está ligado a uma ação guardada lá nos Estados Unidos, tá? De verdade, quer dizer, então não tem nada de, eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Gente, não faz sentido isso. Você pode até preferir, porque gosto é gosto, e isso daí a gente não está discutindo, você pode até preferir falar, não, vou abrir uma conta lá nos Estados Unidos e comprar diretamente lá. Tranquilo. Mas comprar aqui não tem problema nenhum, né? Não existe, assim, perigo. Ai, meu Deus, vou entrar numa fria, é um esquemão. Nada, gente. E a própria Bolsa de Valores, a própria B3, ela tem o banco da B3, que é a instituição depositária de um monte de BDRs, mas um monte, tá? Outros são depositários no Itaú, Bradesco, sabe? Não tem nada de errado, não tem nada de golpe, pelo amor de Deus, né? E o 39 aqui, esse é um ETF que investe no ETF, o IAU, um dos mais famosos ETFs em fundo de ouro, né? Que investe em ouro, tá? Lá nos Estados Unidos, vendido aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, gente, um pouco mais interessante sobre os BDRs patrocinados e não patrocinados, no momento, na data que eu estou gravando esse vídeo, que data que é? 20 de junho, 20 de junho, que loucaço, 20 de maio, tá? Nós temos apenas 8 BDRs patrocinados na nossa bolsa, só 8, tá? Aura, que é a mineradora, o Nubank, a XP, já tem o Banco Inter aqui, a Stone, do cartão de crédito, tá? E esses outros investimentos aqui, tá bom? Mas das que você conhece, provavelmente esses 5 aqui, eles são patrocinados, tá? E aí nós temos final 33, finais 34. Esse print aqui, gente, é lá da B3. Se você entrar no site da B3, procurar ativos de renda variável, procurar por BDR, você vai achar isso aqui. Aí você clica em cada um desses cards, você entra, fala tudo sobre o BDR, tá bom? É muito bacana isso também. Já os não patrocinados, gente, pasmem, assustem-se. 846 BDRs não patrocinados, ó, não estou inventando, ó. Gente, é mais BDR do que ações brasileiras listadas na B3, tá? O problema é que é tanto BDR que alguns não tem nem sequer negociação, liquidez nenhuma. Heineken, por exemplo, se você for lá procurar, ninguém compra, ninguém vende. Mas tá lá, tá disponível, mas não tem negócio, tá? Agora, tem um monte com liquidez. Então, é outra coisa que o pessoal fala, BDR não tem liquidez. A resposta verdadeira é, depende. Apple tem liquidez, Amazon tem liquidez, Google tem liquidez, Microsoft tem liquidez, Heineken não tem liquidez, alguns outros não têm, ninguém nem sabe que existe, tá? Ninguém sabe às vezes que existe. Por exemplo, tem uma ação americana que tem BDR, que eu tenho alguns BDRs, que ela chama Palantir, é uma empresa de segurança, cibersegurança, etc. Ela tem pouquíssima liquidez. Então, por dia acontece 1, 2, 3 negócios, sabe assim, é coisa. Então, às vezes, se eu quero comprar, não tem ninguém me vendendo. Então, existe esse problema? Sem dúvida, tá? Como nós somos pequenos, ou pelo menos eu sou um pequeno investidor, isso me afeta menos, né? Agora, BDRs da Heineken, eu queria comprar, ninguém vai me vender. Eu sempre que lembro, dou uma olhadinha lá, vejo como é que está a liquidez ali.
Agora, nunca tive problema em comprar BDR da Apple, comprar BDR do Mercado Livre, comprar BDR da Amazon, da Tesla, tem liquidez suficiente. Aí o Banco Inter a gente vai ter uma liquidez tremenda, eu tenho certeza, certeza a gente nunca tem, mas eu tenho eu acredito piamente. Por quê? Porque tem muito acionista aqui no Brasil que vai receber as BDRs. Então, vai ter muito negócio, como tem da XP, sabe? Como tem do Nubank. Então, eu não vejo nenhum problema se você, né, dando uma desviadinha de assunto aí, se você é acionista do Banco Inter e está preocupado que vai receber as BDRs do Banco Inter, ai meu Deus, eu ouvi falar que não tem liquidez. Gente, eu acho que as BDRs do Banco Inter vão ser alguma das maiores, das mais líquidas, justamente por causa disso. Mas é tudo achismo, né? Baseado na minha experiência aqui, tá? E para finalizar, gente, algumas coisinhas bem importantes sobre as BDRs, tá? Primeiro, não sei se você percebeu, mas como elas são listadas em dólar, elas estão sujeitas à variação cambial. Se aumenta o preço do dólar, na hora de converter de dólar para real, aumenta. E você vai pagar mais aqui. Ou vai valorizar o seu patrimônio, se você já tem. Ai, peraí, como que é? Isso. As BDRs variam conforme o dólar varia. Se o dólar sobe, o valor das BDRs sobe. Se o dólar cai, o valor das BDRs cai. Mas por quê? Porque a empresa piorou? Não. É porque a conversão, lembra aquela conta que eu fiz? Pega o valor em dólares, multiplica pela cotação em reais, né, do dólar em real, descobre em reais e usa a paridade para ver por quanto que divide, tá? Então, se você tem um dólar mais barato, quando você é como se você estivesse comprando mais barato também. Ao mesmo tempo, tem a empresa variando. Então, sei lá, a Apple lança um produto novo, as ações sobem lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer com os BDRs aqui no Brasil? Vai subir também, é claro, porque se subiu lá, faz a conversão, sobe aqui também. Agora, às vezes está subindo lá fora e está caindo aqui, por causa da cotação do dólar. Às vezes o contrário, às vezes está caindo lá fora e está subindo aqui. Por quê? Porque o dólar está subindo. Às vezes está subindo lá fora e está subindo muito mais aqui, porque às vezes o dólar está subindo junto. Então, não se esqueça que quando você investe em BDR, você está investindo em ativos dolarizados, o que, na minha opinião, é muito bom ter uma parte da sua carteira que varia com o dólar, que depende do dólar, tá bom? Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, gente, na hora que você vender BDRs com lucro, não tem isenção de imposto de renda. Assim, como assim? As ações têm até 20 mil reais em vendas, não em lucro, em vendas que são isentos por mês, tá? Os BDRs não. Você vendeu 100 reais e teve lucro, você vai pagar por esse lucro. Pagar quanto? Pagar os 15% normais, né? Mas ele não tem isenção. Qualquer lucrinho em BDR gera uma necessidade de pagar a DARF, tá? Então, não há isenção, não vejo muita preocupação com isso, mas tem gente que acha péssimo, porque quando compra as ações lá fora tem isenção de até 35 mil em vendas, tá? Mas, enfim, não estou não estou querendo comparar, assim, não é uma guerrinha BDR e ações lá fora. Não é esse o propósito do vídeo, é te informar. Então, os BDRs não têm isenção, tá certo? A mim, né, opinião pessoal, a mim isso não é uma preocupação, tá? E o que eu falei, teve lucro? Tive. Então, impostinho de 15%. Mas, caramba, se você teve lucro, que bom, né? Ah, eu vou querer ter prejuízo para não pagar imposto. Para. Você quer ter lucro, né? Você quer ter lucro sempre, tá? E o lucro, gente, ele pode ser compensado com eventuais prejuízos passados de ações. Então, eu vendi não sei o que com prejuízo, estou com prejuízo aqui, vendi BDR com lucro, posso atenuar um com o outro? Pode sim, tá? Embora sejam BDRs e sejam ações, eles podem ser, os lucros e prejuízos podem ser compensados, tá? E é isso aí, gente. Eu acho que eu consegui passar aí bastante coisa para vocês, tá? Eventualmente, se alguma coisa que eu falei ou que eu não falei, né, ficou dúvida aí, os comentários estão à sua disposição. E, gente, eu nunca peço, né, eu nunca lembro de pedir, na verdade, nem acho muito legal isso, mas
ajuda o canal, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, deixa um like, se gostou desse nosso conteúdo, deixa um like, sinaliza ali que você gostou. Eu fico muito feliz quando eu recebo os likes nos nossos vídeos, tá bom? E, gente, de novo, qualquer dúvida, põe lá nos comentários, estou sempre lendo, sempre respondendo, sempre conversando com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.